A nossa aula tema hoje, o tema de aula hoje é ergonomia e noções de Lerdorf, tá? Lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, por falar, já para começar comentando de ergonomia, tá? A ergonomia em si, ela envolve tudo, o conforto no ambiente de trabalho e o calor no ambiente de trabalho, tá? O calor no ambiente de trabalho, ele causa muitos problemas, principalmente a questão metabólica, vai facilitar o trabalhador a adquirir desidratação e outras doenças, tá, relacionadas à questão do calor do seu metabolismo. Então, voltando para o nosso slide lá, a introdução diz o seguinte: a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, como eu falei no início a você, tá? A ergonomia, ela vai se preocupar em estudar a adaptação do trabalho, ou seja, toda a sistemática, todo o conjunto, ao homem. Uma definição concisa da ergonomia é a seguinte: ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente. Então, quando eu digo o estudo da adaptação do trabalho ao homem, eu vou estudar num contexto geral, tá? Eu vou estudar na questão de mobiliário, na questão de ambiente, na questão de computadores, tá? Da adaptação à forma, as técnicas com que esse homem vai fazer os toques no teclado, os toques no computador, e assim sucessivamente. Então eu vou estudar um contexto geral. Então a ergonomia, ela trata disso. Seguindo aí a nossa introdução, particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento. Aí você vai perguntar, por que anatomia? Por que fisiologia e por que psicologia? Veja só, a anatomia é o estudo do corpo humano em partes, anatomia, tá? O estudo do corpo humano, tá? Desta feita em partes, anatomicamente falando. Fisiologia é o estudo do conjunto de órgãos, né? Do conjunto de órgãos, de sistemas, é o estudo de sistemas e o funcionamento desses sistemas no corpo humano. E a psicologia vem o estudo do psique, da parte relacionamental do homem, tá? Das pressões psicológicas. Então, a ergonomia, ela aborda tudo isso, todo esse conjunto, tá certo? Na parte de anatomia e fisiologia, nós temos o quê? As questões, o efeito desse trabalho no sistema anatômico, no sistema fisiológico, o que é que vai causar, tá? A má postura, a postura errada, o mobiliário errado. Com o tempo vai o quê? Aquele mesmo chavão popular que o pessoal usa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, se o homem está trabalhando erradamente, na mesma posição, aquilo vai trazer problemas de coluna, tá? Patologias de coluna, lombalgias. Aí você vai vir com problemas musculares, problemas de tendões, tendinites, bursites. Então, isso aí é a questão anatômica e fisiológica. E a parte psicológica também vai influenciar, porque a pressão de trabalho, tá? A pressão de trabalho vai influenciar muito. Trabalhos em turnos noturnos, a responsabilidade e situações também que tragam questão de fadiga e estresse. Também tem muito a ver com essa questão ergonômica, certo? Então, esse é um contexto introdutório para a questão da ergonomia. Ao contrário de muitas outras ciências, cujas origens se prendem no tempo e no espaço, a ergonomia tem uma data oficial de nascimento. Por isso que eu digo que a ergonomia é algo novo, é a qualquer luxo da área de segurança. No dia 12 de julho de 1949, nesse dia, reuniram-se pela primeira vez na Inglaterra um grupo de cientistas e pesquisadores interessados em discutir e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência. Então, 12 de julho de 1949, surgiu aí oficialmente a questão da ergonomia. Na segunda reunião desse mesmo grupo, ocorrida em 16 de fevereiro de 1950,
foi proposto o neologismo ergonomia, que vem formado dos termos do grego ergo, tá? Que significa trabalho, e normos, que significa regras, leis naturais. Então, ergo vem do trabalho e normos significa regras, leis naturais. A preocupação no que tange a postura e a assuntos pertinentes ao ambiente de trabalho está relacionada ao tempo que atualmente o trabalhador passa no ambiente organizacional. No dia 4 de maio de 1932, Getúlio Vargas estabelece a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Tendo o dia 24 horas, o trabalhador passa em média 1/3 de sua vida, tá, em seu ambiente de trabalho. Então, para você ver como a ergonomia ela é importante, 1/3 de sua vida, tá, corriqueira, cotidiana, você passa no trabalho, porque 8 horas do seu dia você está no trabalho. Ah, você acorda, toma lá o seu de jejum e vai para o trabalho. Só vai retornar de tarde. E quando retorna? Porque às vezes você tem algo como se chama aí hora extra, tá? Você tem tarefas atrasadas, tem que deixar ainda. Então, muitas pessoas não conseguem fazer o trabalho no horário normal de trabalho. Então, geralmente tem excesso de trabalho, tem carga excessiva de trabalho. Isso também é objeto de estudo da ergonomia. Caso a postura do trabalho e seus hábitos não sejam corretos, ele poderá sofrer consequências irreversíveis em longo prazo e, em alguns casos, em curto prazo também. A ergonomia, os problemas trazidos, advindos das posturas ergonomicamente incorretas, elas geralmente vêm em médio e longo prazo, mas cada caso é um caso. Para algumas pessoas, esses fatos podem vir, essas consequências podem vir em curto prazo de tempo. Tá? Você pode estar trabalhando erradamente e com algumas semanas começar as primeiras dores de coluna, né, na coluna, as primeiras dores na coluna, as primeiras fisgadas no pescoço, as primeiras fisgadas nos tendões, nas mãos, nos extensores das mãos. Então, isso vai depender muito de alguns fatores como ritmo de trabalho, tá, e tempo de exposição a esse trabalho. Então a ergonomia, ela visa estudar tudo isso aí. A ergonomia preocupa-se com os aspectos fisiológicos do projeto do trabalho, isto é, com o corpo humano e como ele se ajusta ao ambiente. É a seguinte questão. Eu tenho aqui, como eu mostrei no início para você, né, Graciane digitando. Então, a grande preocupação da ergonomia é projetar um mobiliário, projetar uma cadeira que Graciane fique confortavelmente, tá, trabalhando, fazendo a sua digitação e não tenha consequências como problemas ou patologias de coluna, problemas de tendinite, por conta da lesão por esforços repetitivos. Então, a ergonomia ela estuda toda essa questão e principalmente a questão fisiológica, tá? A adaptação preocupa-se com os aspectos fisiológicos do projeto do trabalho, ou seja, como aquele tipo de trabalho, aquele mobiliário vai se adaptar ao aspecto fisiológico do homem, tá? Porque é muito mais difícil o homem se adaptar do que se adaptar o ambiente ao homem. Então, existem cadeiras hoje ergonomicamente projetadas, existem mesas ergonomicamente reguláveis, teclados ergonomicamente projetados, monitores ergonomicamente projetados. Aí você vai perguntar, por que o professor só fala de digitação? Porque a questão da Lerdort veio à tona, tá? A Lerdort ela é tida como o mal do século passado e passou para esse século. E ela veio muito à tona porque os primeiros casos identificados, e ela foi reconhecida como doença profissional, detectadas em bancários, digitadores, tá? Operadores de computador, então pessoas que trabalham com movimentos repetitivos. E após isso,
Outras funções que fazem movimentos repetitivos também foram agrupadas, tá? Englobadas nesse grupo que fazem parte do grupo de risco de ter, tá? De ter a lerdose, de contrair a lerdose.